Olá, turma, sejam bem-vindas a mais uma aula nossa de História, nesse modelo remoto. E hoje vamos dar continuidade ao capítulo 5 do módulo 2, né? Hoje, mais precisamente na página 290, falando sobre a escravidão na América do Norte, né? Então, continuando o texto. Em 1619, chegou à região da Virgínia o primeiro navio com escravizados para trabalharem na América do Norte. Assim como ocorria no Brasil, essas pessoas eram retiradas de seu local de moradia na África para trabalharem como escravizadas. Então, elas eram retiradas, elas eram roubadas, elas eram arrancadas do seu país, do seu local, da sua tribo, da sua família, do seu povo, né? Com isso, elas eram sequestradas e eram sequestradas também as suas histórias, sua memória, né? A sua tradição, a tradição daquele povo, já que nós temos uma forte cultura da tradição oral na África, né? Então tudo isso vai sendo retirado da África para servir de trabalho escravo nas Américas e, nesse caso, na América do Norte. De acordo com estudiosos, entre 1690 e 1860, cerca de 400 mil pessoas foram levadas de modo forçado para trabalharem na América do Norte. Então nós vamos arredondar aí a 200 anos de escravidão. Em 200 anos foram levados 400 mil pessoas para trabalharem forçadamente na América do Norte. O trabalho dos escravizados nas colônias era bastante desgastante, né? E a maior parte delas era destinado ao plantation nas colônias do sul. Plantation, você sabe, sistema de produção agrícola baseado em 3 características: propriedade, grande propriedade de terras, não é isso? Mão de obra escrava e monocultura. Nesse caso, principalmente tabaco, cana-de-açúcar e algodão. Só que nós vamos tratar também de uma resistência. Assim como no Brasil, em todos os outros locais onde houve a presença do africano escravizado, nesse período do século XV a XIX, né, nós vamos ter uma forte resistência da população negra, assim como teve resistência contra a escravidão da população indígena, mas nesse caso da população negra, como principalmente na arte, na música, né, também na música tanto quanto o canto, como na música tocada, né? Então, a manutenção dos costumes e das tradições era um importante meio de resistência africana na América do Norte. Os escravizados realizavam cantos e danças, além de praticarem suas crenças religiosas de maneira velada, de maneira escondida, não é isso? Então, nessa imagem nós temos aí os africanos e seus descendentes resistiam de diversas maneiras à escravidão. Ao lado, gravura do século XIX, que representa escravizados atacando colonos em uma fazenda em Maryland, Estados Unidos. Então, essa resistência também era um modo de preservação, né, da sua cultura, das suas raízes. E aí, nessa preservação da religiosidade, da cultura como um todo, né, como sua música, sua alegria, né, sua fé. Ao longo dos anos, com a convivência afrodescendente nas colônias da América do Norte, as tradições de origem africana influenciaram o surgimento de muitos elementos culturais existentes na atualidade nos Estados Unidos. O ritmo musical blues, desenvolvido no início do século XX, é um exemplo de tradição com origem afrodescendente. A musicalidade expressiva desse ritmo originou-se dos cantos coletivos dos escravizados. Então nós temos o blues como acho que o principal ritmo, né, que vai onde brancos vão passar a valorizar a cultura africana, né, mais largamente, vai ser o blues. Do blues vai surgir outros estilos que vai influenciar o jazz, vai influenciar até o rock mesmo, né, vai influenciar o funk e por aí vai, né. Mas esses cantos do blues que vai surgir, canto de sofrimento dos escravos, né,
canto de sofrimento, de lamúria, mas também cantos de planejamento de rotas de fuga, cantos de resistência, como nas work songs que nós vamos ver já já. Lembrando que essa vinda do escravo, dos escravizados africanos, vocês já viram na aula anterior, que era feita através dos tumbeiros, né? Aqueles navios denominados de tumbeiros. Então eu tenho aqui um trechinho para a gente ver sobre esses tumbeiros. Tá ok? Só para a gente perceber como era sofrida essa viagem da África para cá, que durava em torno de 4 meses, mais ou menos. As normas da União Europeia sobre o transporte de animais vivos são claras e rigorosas. Os porcos, por exemplo, não podem viajar mais do que 24 horas e precisam ter acesso permanente à água. Assim como os cavalos, bois, bodes e ovelhas, se a viagem durar mais de 24 horas, os animais têm que ser desembarcados e alimentados e precisam descansar um dia e uma noite em postos de controle. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o animal humano precisa beber pelo menos 3 litros de água por dia. Ingerir, no mínimo, cerca de 1,5 kg de comida por dia. Os humanos também consomem 1 metro cúbico de ar por hora. São 24 metros cúbicos de ar por dia. Durante os séculos 16, 17, 18 e 19, navios atulhados de peças humanas cruzaram o Atlântico. E aí vocês têm esse exemplo, né, de como eles vinham carregados, empilhados, entulhados, né, com essa comparação aí que hoje os animais têm mais... eles são mais bem cuidados nos transportes do que os africanos escravizados nos séculos passados. E aí eu recordei de uma música do Tiago El Ninho, que é um artista brasileiro que tem forte influência da música negra, que ele vai meio que retratar o sentimento de um escravizado, né? E depois que pode ser transformado para todo aquele que sente falta da sua terra, né? Mas nesse caso, aqui nesse início de música, para mim ele transmite muito bem esse sentimento de saudade, né? Começa assim a música. O mais próximo de casa que eu estive foi o mar. Boto os meus pés na água e me lanço a pensar como é a vida aqui. Como é a vida lá? Sinto que eu não sou daqui. Pra casa eu quero voltar. O mais próximo de casa que eu estive foi o mar. Boto os meus pés na água e me lanço a pensar como é a vida aqui. Como é a vida lá? Sinto que eu não sou daqui. Pra casa eu quero voltar. Esse sentimento de uma distância, né, causada pela escravização, e essa distância que os separam é o mar, né? Por isso, o mais próximo de casa que esteve foi o mar. Acho muito bonita essa canção, recomendo. Tiago El Ninho, CD Música Atlântico, lançado em 2019. E aqui nós temos na página 293 a atividade, tá? Temos aqui a questão 4, onde vocês irão ler esse trecho, tá? Que é muito interessante, tá? Que fala sobre o surgimento do blues, né? Mas que fala desse impedimento também dos escravizados em poder manusear instrumentos musicais, né? Porque podia ser, os senhores, os escravocratas pensavam que poderia ser utilizado como instrumentalização de fuga, para fuga, né? Então, leiam esse trechinho muito interessante. E a pergunta na letra A é: qual a influência afrodescendente abordada no texto? A influência
o texto aborda, né? Coloque assim na resposta de vocês. O texto aborda o surgimento do estilo musical denominado blues, né? O texto aborda a influência do estilo musical conhecido como blues, né? Influência, o surgimento do estilo musical blues. O surgimento, coloca o surgimento, fica melhor. O texto aborda sobre o surgimento do estilo musical blues. Como esse ritmo musical se relaciona à mão de obra escrava praticada nos Estados Unidos, né? Aí você coloca assim como resposta. O blues e sua marcação musical característica tiveram origem nos cantos dos escravizados, que cadenciavam o ritmo produtivo das chamadas work songs. Tá? O blues e sua marcação musical característica tiveram origem nos cantos dos escravizados, que cadenciavam o ritmo produtivo das chamadas work songs. E na letra C, pesquise sobre outra influência de matriz africana na cultura estadunidense, o jazz. Escreva abaixo as informações que você encontrar e depois compartilhe com os colegas. Então você vai fazer uma breve pesquisa e colocar uma breve descrição sobre o que é o jazz aqui nessas 4 linhas. E agora vocês vão lá na plataforma que tem mais atividades para a gente fazer sobre esse assunto. Valeu, até mais!